E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui reunidas para mais um episódio do nosso quadro Virando Bicho! E hoje, quem está aqui com a gente Quem? é uma convidada muito querida, a veterinária mais vaidosa de Belém do Pará, a Barbie anestesista. Ela é Gláucia Sampaio! Oi, meninas. Muito obrigada pelo convite, né? Eu quero agradecer de coração vocês aqui para a gente bater esse papo, esclarecer dúvidas, conversar sobre anestesia e sobre vários outros assuntos aí. Obrigada pelo convite. A honra é toda nossa. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Gláucia, você é uma convidada muito especial, tá? Pessoal, vocês que não sabem, a Gláucia, ela dedicou toda a sua carreira acadêmica na especialidade de anestesia veterinária, fazendo mestrado, residência, pós-graduação. E hoje ela é referência, não só em Belém do Pará, mas também em vários lugares do Brasil, tá? A gente trouxemos ela aqui justamente para esclarecer muitas dúvidas para os tutores, assim também como a gente entrar na parte da blogueira Gláucia, que muitos vets têm curiosidade, mas hoje é muito interessante que ela tem uma identidade visual como uma profissional de excelência. Então, amiga, é uma honra ter você aqui conosco e a gente gostaria de saber como é que começou essa sua trajetória, contar um pouquinho da sua vida, quem é a Gláucia pra gente, quem é a Gláucia profissional. Primeiro, muito obrigada, Larissa, pelos elogios. A Gláucia é uma menina simples que veio com uma mochila e um sonho aqui para Belém, fazer medicina veterinária, né? E aí começou em 2005, né, meu curso, e toda a minha trajetória dentro do curso, né, desde que eu tive meu primeiro contato com disciplina de anestesia, de farmacologia, eu diria que ali muito no início do curso, ainda em terceiro semestre, eu já me identifiquei com a área, né? Enquanto que ninguém da minha turma e de outras turmas detestavam, não gostavam, não se identificavam com a disciplina, eu sempre engajei para aquele lado ali da anestesia. E aí, em 2010, que foi o ano que eu formei, veio a primeira residência em medicina veterinária, né, num hospital universitário aqui da Universidade Federal, Da onde eu UFRA, estudei, né? da UFRA. E eu me dediquei, né, então era uma única vaga, né, então eu fui lá e consegui E entrar. arrasou. Meu nome. E naquela época ali, em 2010, nem se falava em profissional de anestesia aqui em Belém, né? Porque a medicina veterinária, ela foi muito generalista. Então, o cirurgião, ele operava, ele anestesiava, ele fazia tudo, fazia pós, fazia tudo, né? E aí, quando veio essa residência em Belém, despertou muita curiosidade em muitos profissionais, principalmente em cirurgiões, né, em ter um profissional para cuidar do paciente, né, cuidar do sono do paciente, da analgesia, trazer mais conforto, mais segurança e ele operar tranquilamente. E aí começaram a vir as oportunidades. E aí, né, assim, como pioneira, a primeira médica veterinária, eu diria, da região norte que fez, né, uma pós-graduação, uma residência em anestesia, fui eu. Então, isso abriu muitos caminhos. Então, para mim, o meu primeiro divisor de águas foi ali. Foi a escolha da área que eu fiz na residência. Porque naquela época não tinha mais ninguém, a não ser a professora de anestesia da universidade, que é dedicação exclusiva e não trabalhava fora. Então, Belém precisava disso, Verdade. É né? verdade. Eu aproveitei, então, esse gatilho, essa carência que a nossa cidade tinha de profissional na área, E gostava. juntei com a minha paixão, né, com o que eu me identifiquei durante toda a minha graduação, e aí foi isso. Seguiu esse E caminho. segui esse caminho. E foi muito mais do que eu imaginei, né? A anestesia, ela me surpreendeu. E
eu consegui esse reconhecimento ao longo desses anos. Então, mudou muito a minha trajetória. Quem me conhece, quem conhece a minha trajetória de vida sabe, né, o quanto que a medicina veterinária e principalmente a anestesiologia, ela mudou a história da minha vida, a minha trajetória, e vem mudando ao longo dos anos, né, que a gente sempre vai mudando. Eras muito legal, né? Porque tu te encontraste ainda na medicina veterinária, ainda quando acadêmica, Ainda né? acadêmica. O que é super difícil das pessoas se encontrarem, né? Quando ainda são estudantes. Muito legal, teu destino estava traçado Tava mesmo. traçado, eu fui monitora lá de anestesia, né? Então, ajudava ali a minha professora, a minha preceptora. Eu gostava de dar aula naquele momento ali, achava legal ensinar os meus colegas que tinham muita dificuldade de anestesia e para mim parecia zero dificuldade aquela disciplina. Zero, sabe? Então, eu falei, é aqui, eu me identifiquei com isso. E realmente fez uma trajetória incrível, né? Porque a gente só escuta falar bem do trabalho. Exatamente. Né? Então, tá de parabéns. Muito obrigada. Não, e eu sou, assim, muito grata porque eu tenho um reconhecimento muito grande de professores que me acompanharam dentro de uma instituição, porque, assim, você imagina a quantidade de alunos que passam ali ao longo de todos esses anos, né? Eu já passei 14 anos pela universidade e até hoje professores que ainda lembram de mim, que se tornaram parceiros de trabalho, né? O meu primeiro trabalho foi com um ex-professor meu, então, como anestesista, minha primeira oportunidade aqui em Belém. Então, isso daí, para mim, foi muito gratificante, foi eu ter reconhecimento de pessoas que me ensinaram, de pessoas que eu admirei, né, durante toda a minha graduação. Isso foi bem legal. E o que mais Muito interessante, né, é porque a gente dá para abrir até um trecho aqui. A medicina veterinária, igual você disse, você estava no início de quando começou a dividir as áreas, as especialidades, tornando parecido com o humano. E hoje fica mais confuso até para os estudantes decidirem. Eu quero isso, quero aquilo. E é interessante que essa escolha, alguém, assim, vários estudantes que estiver te escutando, ela começar a ser decidida mesmo na carreira acadêmica. Isso. O que você tem mais afinidade, o que você gosta, dedicar mais tempo nessa área técnica, porque a chance de dar certo é grande, porque você vai juntar o quê? A sua paixão ali dentro, mas a sua dedicação, né? E hoje você Exatamente. colhe frutos justamente porque lá você teve, ó, o estalo, né? O Digamos. despertar. Hoje eu vejo, né, alguns estudantes um pouco perdidos. Ah, eu acho que eu quero fazer anestesia. Eu posso estagiar contigo? Eu não sei se eu me identifico, mas eu quero aprender a gostar. Então, comigo não foi assim. Eu já comecei a gostar, né, a me dedicar a estudar ali, né? E eu não vou dizer que eu tive a melhor base de estudo ali na minha graduação, mas eu fui correndo atrás, fui persistente, né, de sentar do lado de um paciente, folhear um livro e ler e aprender e executar ali. E ver o que era melhor para ele E ver o naquele que era momento, melhor né? para ele naquele É, momento. porque também é importante lembrar que há muitos anos atrás, eu também já tenho uns aninhos de formado, que não vamos entrar em detalhes aqui, a gente vinha de um protocolo engessado de anestesia. Sim. Né? E, infelizmente, inclusive uns protocolos assim que hoje a gente sabe que é até absurdo, né, se usar, né? E que a gente sabe que até que o animal até está susceptível a sentir. Sim. Então, Sentir dor. essa questão do profissional que estuda essa área, essa questão de se dedicar e olhar o paciente como individualmente, eu acho que isso aí é fundamental. E eu Sim. acho que assim, o anestesista ele é parte fundamental de uma cirurgia. Aliás, é inconcebível que hoje, 2024, a gente ainda tenha colegas que não chamem um anestesista né? para um procedimento cirúrgico. Concordo. É o cúmulo do cúmulo. É super importante individualizar o nosso paciente, né? A anestesia está muito longe de ser uma receita pronta. Sim. Muito. Não existe protocolo, não existe técnica engessada para nenhum paciente. E hoje, eu tenho muito orgulho hoje de estar trabalhando
tá oferecendo para o meu paciente algo muito próximo, se não igual ou melhor do que em muitos hospitais. Algumas pessoas estão sendo anestesiadas aí de forma ainda muito precária, muito arcaica, porque hoje a gente tem um acesso a equipamento, a tecnologia que a gente não tinha há um tempo atrás, nem precisa ser muitos anos atrás, né? Mas assim, a anestesia nos últimos 5 anos, ela mudou tanto a nossa forma de abordar o paciente, de elaborar uma estratégia de anestesia, lidar com ele na UTI, porque o anestesista, ele não é só de bloco cirúrgico, ele tá ali no intensivismo, ele tá ali na UTI, ele tá ali no pós-operatório, lidando com a dor. Tem pacientes que precisam ser acompanhados, e não tô falando necessariamente de cirurgia. Tem paciente aí portador de doenças crônicas, um oncológico, que ele precisa ser assistido, ele precisa ser tratado, a dor dele precisa ser Controlada, dada, né? controlada, dada mais atenção, e o anestesista, ele tá aí, né? Aí que entra a medicina intervencionista, né? Muitas vezes eu vou em uma clínica anestesiar um paciente que ele só tá com dor, ele tá com uma pancreatite, ele nem passou por procedimento cirúrgico. A gente vai lá, faz um bloqueio, faz uma técnica de analgesia e esse paciente reage muito bem. Então, hoje o anestesista, ele não está restrito só a bloco, né? Como algumas pessoas ainda pensam, Acham, né? né? Acham, né? O anestesista, ele está no consultório lidando com a dor, e aí de diversas formas. Muito, muito bom. Muito bom mesmo. Essa questão da analgesia também é um fator Sim. fundamental, né? E voltando aqui para essa parte mais de tutores, mais de anestesia, a gente vai começar aqui com algumas dúvidas, né? Principalmente dos tutores. Fala aí pra gente quais são assim, o que de principal, o que de básico a gente pode fazer, que a gente tem que fazer numa avaliação pré-operatória, uma avaliação anestésica. Que Você não fala pode em deixar faltar. exames. A gente sabe que cada paciente varia de acordo com a necessidade, alguns exames a mais, mas tem coisas assim que não entram no bloco sem isso. Eu te dizer aqui, ele está, né? O que é básico, o que é fundamental para um paciente, talvez eu fosse um pouco. Generalista. Porque assim, a depender da cirurgia, né, esse paciente vai ter uma necessidade a mais de exames complementares. Mas falando aqui, vamos hipotetizar uma situação de cirurgias eletivas, que são as Castração. castrações, né, que são as dúvidas da maioria dos tutores, né? Esse paciente, ele precisa passar por uma avaliação clínica. E, independente da idade, esse paciente precisa de uma avaliação hematológica, exame cardiológico, e aí, a depender da idade, tem alguns exames mais específicos que a gente pede ou não, né, dentro da cardiologia. E avaliação do clínico, né, que é fundamental. Então, com base nesses exames, né, nessa avaliação clínica, os clínicos cirurgiões entram em contato comigo, e no dia dessa avaliação, no dia da cirurgia, do procedimento, o tutor tem a oportunidade de esclarecer todas as dúvidas dele comigo em relação à anestesia, né? Eu explicar tudo que a gente está vendo ali naqueles exames, explicar a técnica, tirar as dúvidas, os medos, porque a anestesia hoje, ela é o pavor de todo tutor. Isso que eu ia dizer. Né? Eu sempre brinco assim eu falo muito na sala, porque eu vejo muito cirurgião receber presente. Eu vejo muito clínico que Olha aí, aprendeu a receber pessoal, presente. mas quem tá mantendo o seu animalzinho vivo, olha, não esqueçam do presente da anestesista. Aí eu digo, sabe quando Por que o favor. anestesista é lembrado? Quando dá tudo errado. Quando dá tudo certo, foi o cirurgião. Oh, meu Essa Deus, vez, né? eles são muito injustiçados, Mas é verdade. É verdade. E faz um trabalho incrível. Não, fundamental, né? Incrível. E eu digo até que em muitos procedimentos é o trabalho principal, né? Então a gente tem Exatamente. aqui que parabenizar os anestesistas, porque é o trabalho principal. Eu tenho uma amiga Dependendo que da é cirurgia, cirurgiã, que ela fala, hoje o protagonista vai ser anestesista, porque eu tô aqui só pra... Mas é verdade. Que ela fala, tá tudo nas tuas mãos.
E eu falei, obrigada. Resolva. De nada. Obrigada por me Olha passar essa essa informação. Estou nervosa agora. Mais uma dúvida aqui, rapidinho, antes de tu tirar Pode a tua ir. dúvida, amiga, só porque a gente entrou nesse assunto de avaliação pré-operatória, uma dúvida que a gente discute ainda um pouquinho entre os clínicos. Pode. Eletrocardiograma. Ele é fundamental para todos os pacientes, inclusive os novinhos, ígidos, Sim. com menos de 1 ano de idade? Sim. Sim, Eu não né? abro mão de pedir o eletrocardiograma porque algumas cardiomiopatias, elas podem ser de origem congênita, Sim. né? Então, não tem idade para um paciente ter uma alteração, ter um bloqueio, ter um sopro. Recentemente, eu anestesiei uma paciente de 6 meses com um sopro grau 4, uma X. Nossa. Olha só. Uma ela já cardiomiopatia, Meu Deus, tadinha. uma cardiomiopatia congênita. Sim. Então, assim, não tem uma idade, né, para a segurança do paciente, até porque hoje, né, a gente preconiza aí as castrações a partir dos 6 meses, a partir do primeiro cio, e os machos ali um pouquinho, né, de Depois. 6 a 8 meses. Então, esse paciente, ele já tem a idade, né, para desenvolver algumas alterações cardíacas, por mais que essas alterações, elas sejam silenciosas. Então, assim, usando o exemplo dessa shih tzu que eu anestesiei, a tutora dela relata que ela é intolerante a exercício, ficava cianótica, né, que pro tutor que não quer ler, que não talvez não entenda, é aquela língua mais roxinha. E aí, quando eu peguei o eletro dela, a gente não vê lá a alteração do sopro, mas o sugestivo de sobrecarga foi ao escutar. E aí o sopro estava lá. Então, assim, uma paciente de 6 meses poderia, né, ter deixado para lá, já que se o clínico não pede o exame, Exato. não ia exato. acender o meu alerta, né? Não ia, porque imagina, 6 meses. E achar que tava tudo Isso. bem, né? E aí, anestesiar um paciente com doença valvar não é a mesma coisa que anestesiar um paciente rígido. Perfeito. Eu coloquei aqui essa questão porque eu já escutei de alguns profissionais que o eletro ele só deve ser No preconizado. paciente idoso, né? Não em pacientes assim a partir de 3 anos. E aí eu queria colocar isso aqui porque eu queria realmente essa informação de um profissional da área. Pronto, amiga. Desculpa te interromper. Pode continuar. Jamais. Essa informação ela é muito importante. Até porque a gente não tem como generalizar protocolos, pacientes. Tudo é muito individualizado. É individualizado na medicina veterinária, está ficando cada vez mais. Cada animal é único, gente. Não tem jeito, cada animal é único. Vou fazer um procedimento, é único. Mas tem coisas que são essenciais, igual você falou. Mas antes ter o mais do que o de menos. Isso. Então, vamos alertar para isso, né? Isso. Hoje, né, os nossos pacientes, eu digo assim, que eles são o amor eles estão ali dentro de uma família, inseridos Eles como são um parte da membro, família. são parte da Exato. família, né? Então, a Exato. gente não lida mais com um animal como um simples paciente, né? Ele o está amor de alguém, inserido né? dentro da família. Exato. E aí, já que vocês estão falando de exame e falaram do eletro, aí a gente entra num outro ponto que eu acho que eu deveria falar aqui, que é a dúvida dos tutores em relação aos cardiopatas, se eles podem ser anestesiados, né? E pode, né? E a resposta é sim. É sim, porque vamos lá, comparar com a medicina. Já pensou se o cardiopata não pudesse ser anestesiado, o INCOL, o Instituto do Coração, já devia ter fechado, né? Exato. Porque as pessoas que vão lá já vão com o coração praticamente falido, né? Passar por cirurgias vasculares. Então, o nosso paciente cardiopata, ele pode sim, né? Porém, né, é um paciente que vai precisar ser individualizado. De novo, a gente vai bater, porque cardiomiopatia não existe só uma, existem diversas doenças cardíacas, aí, diversas comorbidades cardiovasculares. E pacientes que são tratados, pacientes que não são tratados, que são acompanhados. Então, a gente, né, tem que separar, tem que diferenciar e tem que individualizar esse paciente. Isso é maravilhoso. Perfeito, doutora. Então, gente, se tiver um paciente de risco, ó, chame a Gláucia. Chame a Gláucia. Entrega para ela, mas tem que dar um presente para ela no Por final favor, também, tá? Ela cuida com todo amor e carinho. Porque é muito sério e é bem complexo.
É bem complexo. É bem complexo. Todo mundo chega com medo, Sim. né? No consultório. O tutor, ele entra chorando. É. Então, o meu psicológico, ele tem que estar muito preparado. É. Porque todos os dias eu lido com pessoas que chegam ali com muito medo, com muita insegurança, ou que já vieram de uma experiência de cirurgia desagradável, ruim, que o paciente sofreu, ou que teve um pós-operatório, um desfecho ruim na anestesia. Eu recebo paciente, para vocês terem uma ideia, que tentaram operar em algum lugar, ele parou, por algum motivo, teve alguma intercorrência, abortaram a cirurgia e esse paciente, como precisava ser operado, vem para quem? Para mim. Olha, Imagina a ele responsabilidade. tem esse laudo aqui dizendo que ele teve parada, né? Aí eu tenho que lidar com essa situação e com esse tutor que já está psicologicamente abalado. 2 BOs para resolver, né? A anestesia mas e o psicológico do isso, tutor. E isso acontece com muita frequência. Muito mais do que vocês imaginam. Acontece é que é justamente isso que a gente estava falando. Não individualiza o paciente, não pede os exames, digamos, pré-operatórios completos e quando chega no bloco cirúrgico, encontra surpresas. E é diferente o protocolo se você pega um animal que você já vai preparada, né? Ele tem uma cardiopatia, você já vai preparada, não vai usar o mesmo anestésico, é um protocolo diferenciado, individualizado. Eu, para falar a verdade, eu prefiro entrar sabendo tudo que o meu paciente tem, se ele tem doença e quais ele tem, do que eu entrar com um eletivo que eu não sei nada dele. Porque eu já entro com um arsenal preparado, montado para aquele paciente complexo. Aí, às vezes, a gente vai ali no eletivo, não espera nada e ele vem com todas as complicações possíveis. Isso é raro de acontecer. Hoje é bem assim, bem difícil. Olha, para falar a verdade, eu não lembro a última vez que eu tive complicações assim, uma cirurgia eletiva, um paciente que veio só castrar, fazer algo assim muito pequeno. Que bom, né? Graças a Deus. Exatamente. Né? Então, isso é um bom sinal. Então, hoje, com tudo que a gente tem tanto acesso, né, a estudos, a gente tem acesso a equipamentos, fazer uma qualificação hoje está muito mais fácil do que há uns anos atrás. Só que as pessoas precisam sair da zona de conforto, né? E eu sempre falo para quem me procura para estagiar comigo, né? Manda aí a dica, pai. Não levem. Manda a dica logo. Não tomem essa técnica aqui como a que vai ser daqui 1 ano, 2 anos, pode ser que isso mude, porque a anestesia ela é muito dinâmica. Ela é tão dinâmica, Larissa, que eu fiz a minha pós, né? Eu terminei ano passado, mais uma, lá em São Paulo. Essa pós, que foi a de anestesia locorregional, que a gente usa o aparelho de ultrassom, né, para guiar a nossa anestesia, para a gente ver um nervo, para a gente ver uma estrutura. Então, a gente faz uma anestesia direcionada, uma anestesia mais confortável, mais segura para o paciente. Isso eu não tinha acesso digamos, há uns 3 anos atrás. Então, foi um outro divisor de águas para mim, porque foi a partir disso que eu comecei a desenvolver a técnica de deixar o paciente acordado em cirurgia. Olha aí. Então, nem todo paciente hoje que eu anestesio experimenta anestesia geral. Então, sempre que possível, o meu paciente não vai experimentar a geral, não vai passar pelo risco da geral e ele vai ainda assim ter uma anestesia e uma analgesia de altíssima qualidade, tanto durante como pós-operatória. E isso é bem legal, porque na medicina, Tá caminhando na bem medicina próximo. humana, alguns colegas médicos que me acompanham, né, no meu Instagram, eles falam, Gláucia, como isso é possível? Você hipnotiza os animais. Porque, assim, a gente foi treinado e continua sendo até hoje na medicina veterinária que o nosso paciente, ele não tem condições de estar numa mesa de cirurgia acordado, porque ele vai te morder, porque ele vai relutar, ele vai atacar. E com o meu paciente não acontece isso.
Eu sempre falo que o melhor termômetro de analgesia é a própria consciência do paciente. Se ele está ali acordado e tu está fazendo uma ortopédica e ele não está sentindo nada, Ele tá respondendo bem? isso quer dizer que ele está num altíssimo nível de analgesia aí, de conforto, né? Então, e de segurança. Mas e a questão deles ficarem quietos? Então, aí vem umas outras técnicas, porque a gente não vai trabalhar Não, sem a dar mulher é um mínimo demais. de sedação para esse paciente, né? A gente tenta fazer uma ansiólise, fazer uma sedação por mais que Algo para deixar leve, ele sonolento. deixar ele sonolento. Tem Perfeito. técnicas de anestesia regional, por exemplo, uma peridural. Deixa eu dar uma explicação assim que vocês consigam entender e as pessoas que vão assistir também. Por que que o paciente, quando a gente faz um bloqueio, né? Um bloqueio que eu falo assim, eu quero anestesiar um membro. Por que eu vou fazer ele geral? Deixar ele, digamos, Isso. esse tempo Eu todo? posso tirar ele da geral e deixar só aquele membro anestesiado. E como é que esse paciente fica parado ali, que muita gente pergunta nos meus vídeos. E aí vem outras coisas, né? O conhecimento da anestesia, da farmacologia. Se imaginem sentada no banco de um carro, dirigindo por longas horas ali numa estrada. Então, as tuas pernas estão ali paradas por um bom tempo. E vem aquela sensação de sonolência, de sonolência, de sonolência. Por quê? Porque existem áreas do nosso sistema nervoso central que elas são ativadas quando as tuas pernas estão imobilizadas. Então, que é conhecido na neurologia como sistema reticular ativador sistema ativador reticular ascendente. Então, o paciente ele está por algumas horas ali bloqueado, paralisado. Consequentemente, né, ele sai daquele estado de vigília e ele entra naquele estado de sonolência. Ele fica menos responsivo a estímulo. Então, essa substância, quando ela chega lá no cérebro, ela deixa ele menos perceptível a estímulo sonoro, visual. Aí, voltando para a história do carro, quando você está sentada ali dirigindo e vem aquele sono, porque você está parada por longas horas, o que é que você precisa fazer? Sair do carro e dar uma volta, porque aí tu vai desativar despertar, essa né? substância. Então, é aí que vem. Então, é conhecimento. Então, a gente tem que... Fantástico. Muito Então, legal. Gente, babado. Passada. A mulher é demais, tá vendo aí? Então, né? Porque aquela Barbie da anestesia? Ah, Mas nem todo paciente, nem toda cirurgia é possível manter ele acordado, desperto, consciente, porque depende de posicionamento, depende de temperamento, depende de ambiente, porque se eu estou numa sala que eu posso contar com uma equipe que me ajuda, que colabora com o silêncio, também é uma coisa. E se eu estou numa sala de cirurgia, onde tem um intenso fluxo de gente, de barulho, esse paciente não vai ser colaborativo. Então, tem vários fatores aí também, porque é uma pergunta de muitos tutores, sabe? Que eles vão lá no meu Instagram e perguntam para mim, né? Doutor, eu quero que o meu fique acordado porque eu tô com medo da geral. Eles me perguntam. E aí eu falo, depende da cirurgia, do posicionamento, depende do temperamento desse paciente, enfim. essa doutora Não aí, é para ó, todo mundo. Não é para todo mundo. ela faz, dá pra ver que é cirurgias muito complexa, mas que no final das contas, todo esse estudo, todo esse protocolo individualizado, ele tá frisando o quê? O bem-estar animal acima de tudo, né? E dar o máximo de conforto possível e tentar tirar o máximo de droga possível, digamos. Então, como é que faz para querer que o meu animal seja anestesiado com a doutora Gláucia? Olha, eu tenho vários parceiros aqui em Belém. Então, eu já trabalho há alguns anos aí, tenho várias parcerias aqui com os cirurgiões de Belém. E o tutor que deseja, né, que o paciente seja anestesiado por mim, ele vai passar por um atendimento clínico normal em uma dessas clínicas onde eu anestesio. E a clínica, ela que vai entrar em contato comigo, né? Eu até respondo alguns tutores que me chamam pelo Instagram, pelo direct, e aí eu dou direcionamento para eles. Olha, você pode... Pergunta onde ele mora, o que fica mais próximo para ele, né?
para também ele ter essa facilidade. E aí eu direciono ele para algum local, um desses locais aonde eu Atende, faço né? esse atendimento, né? Eu não sou a primeira pessoa que ele vai ter contato na consulta. Ele vai ter contato com um clínico, ou clínico geral, ou com um especialista da área, né? Seja ortopedia, seja qualquer outro. Então, é esse profissional que vai entrar em contato comigo e vai me acionar. Pronto, Ótimo. já ficou tudo certinho. E a gente já falou sobre os cardiopatas, mas só falta para finalizar um animalzinho, né? Tem muita gente que tem um animal, fica com muito medo de cirurgia, vai deixando o tempo passar. Passa um tempo, passa. Chegou, o animal ficou idoso. Tem necessidade de fazer uma cirurgia, né? Principalmente castração de fêmea. A gente vê se ela não faz essa cirurgia, digamos, no tempo correto. Pode dizer que tem a corrente, não quero que castre, mas isso vai ser um assunto de próxima pauta. Mas quando a fêmea fica idosa, na maioria das vezes, elas desenvolvem doença no útero, sim. O útero Sim. fica inflamado, dá piometra, precisa fazer cirurgia. Então, para não correr esse risco, e câncer de mama. E a gente tem isso, é rotina. Só que o que acontece? Como é que você passa essa mensagem para esses tutores que já tá com esses animais idosos, tá? E é necessário encarar a cirurgia. E eles têm medo. Tem medo, mas precisa fazer, tá? Com animal idoso. Esse medo da anestesia, essa insegurança, ela vai existir, isso aí é cultural, né? Vai existir sempre, assim como acontece com as pessoas, né? Eu acho que o maior medo de todo mundo quando entra numa cirurgia é não voltar, não acordar, né? Eu penso a mesma coisa. Só que assim, o idoso, Ai, né? pra mim. Hoje, a expectativa de vida dos animais, ela aumentou muito, muito mesmo, né? O paciente hoje, ele não vive só 10, 12 anos, né? Semana passada, anestesiei um de 22 anos, Olha para aí. limpar os dentes. E ele tinha uns bons dentes na boca, viu? Então, assim, segue a mesma regra para o cardiopata. O idoso, ele pode sim ser anestesiado, mas eu sempre chamo, aí eu chamo a atenção aqui dos tutores, escolher uma clínica que tenha segurança de equipe, de equipamentos, ter conhecimento do local que ele vai levar esse paciente, né, para uma cirurgia, porque o paciente idoso, ele é um paciente diferente, né? É um paciente que vai ter as suas limitações aí para muita coisa, mas ele é um paciente que pode ser anestesiado. E os idosos, né? Hoje, meus pacientes, eles respondem muito bem. O paciente, hoje, que eu anestesio, em torno de 5 a 10 minutos de cirurgia, ele está andando consciente e reconhecendo o seu tutor. Então, assim, ainda tem gente que diz assim, é idoso, não vai resistir. Ele é idoso e ainda é muito pequeno, porque ainda tem isso também, da questão do tamanho, né? Ele é tão pequenininho que ele não vai aguentar uma anestesia. Muitos tutores também têm essa dúvida. E isso não existe, isso é um mito. O idoso, ele tem sim toda a condição de ser anestesiado, desde que ele seja muito bem avaliado e que esse tutor saiba escolher um local, né, que tenha essa segurança para esse paciente. E uma equipe segura também. Perfeito. Excelente. Perfeito. Quer abordar algum tema a mais? A gente já falou um pouquinho dos cardiopatas, mas era também para a gente desmistificar aqui essa ideia que cardiopata, ai meu Deus, é um perigo, vai morrer na cirurgia. A doutora Glaucia já se antecipou, já falou um pouquinho, mas mais uma vez ressaltando, explica aqui para o povo que cardiopata pode sim operar, que não tem problema, que na verdade, assim, o problema é de ser muito bem avaliado, né? E Isso. chegar até você com todas as condições necessárias. E se for alguma cardiopatia mais grave, que a cardiologista ou cardiologista já estejam, é por aí, né? Isso. Então, assim, o que que eu preconizo hoje? Quando eu recebo exame de um paciente que é cardiopata e que faz uso de medicação, eu peço para ele voltar ao cardiologista e pedir o parecer
do cardiologista se esse paciente está apto ou não a ser anestesiado. A liberação, Por né? quê? Porque acontece que tem tutor que leva o paciente, começa um tratamento para uma determinada cardiomiopatia e ele passa 5 anos sem voltar no cardiologista e o paciente permanece tomando as mesmas doses. Então, quando eu vejo que é um paciente que já passou muito tempo sem voltar ao cardiologista, eu não anestesio. Eu só faço mediante um novo parecer em que esse cardiologista vai me mandar por escrito toda a avaliação dele. O tratamento deve estar todo defasado, né? Todo. A cardiopatia já Tem paciente que não evoluiu precisa... 10 graus. Isso, então tem paciente que fica tomando subdoses ali por muito tempo. tempo. Ou o contrário, tomando doses a mais. Então, eu sempre peço que esse paciente, se ele for um cardiopata que trata, aí eu peço o parecer do cardiologista. Porém, tem as doenças de origem valvar, as doenças valvares, cardíacas, que são subclínicas, que são assintomáticas. Aquele paciente que tem alguma alteração valvar, ali no eco, já descrita no eco, tem alguma alteração em eletro, mas esse paciente, clinicamente, ele não tem sintoma, ele é um paciente totalmente assintomático e sem indicação de tratamento também. Então, esse paciente, ele é mais tranquilo. Eu mesma dou o aval da anestesia, ele vai entrar e na maioria das vezes ele entra em cirurgia, Sim. tá? E é isso, basicamente isso. Mas é tranquilo, tá? Se esse paciente vem tratado, Super. se ele tá sendo tratado, né, e tá sendo bem acompanhado, dificilmente a gente tem alguma intercorrência. Isso é verdade. Dificilmente. E esse tutor, né, do paciente cardiopata, ele é orientado de uma forma diferente. É um paciente que vai precisar tomar ou suspender determinadas medicações no dia da cirurgia, e aí vai depender da cardiomiopatia que ele tem, do estágio em que ele está. Então, não tem uma regra, né? Então, eu recebo esses exames, e aí eu sempre repasso pro clínico ou pro cirurgião, né? O que ele vai precisar manter, o que ele vai precisar suspender, o jejum hídrico, tudo isso muda muito num paciente idoso. Por exemplo, a restrição hídrica de um cardiopata que faz uso de diurético não é a mesma de um paciente que não usa, né? Esse paciente nem faz restrição hídrica. Então, tem muita coisa aí que a gente precisa Avaliar, né? Em resumo, uma boa avaliação e uma boa anestesista, Dá o tudo sucesso certo. é garantido. É isso aí. Pessoal, olha só. Agora a gente vai entrar na segunda parte do programa, tá? Que muitos vets têm milhões de curiosidades sobre essa mulher. Se eu já era fã da profissional, sou mais ainda. Mas antes disso, tá? A gente vem aqui falar dos nossos patrocinadores, que o primeiro, né, amiga, é a Verte. E hoje a gente vai falar sobre essa linha aqui maravilhosa, gente. Dica para os clínicos, tá? A Verte com seus produtos maravilhosos. Exatamente. Estão com a gente desde o início. Não, é nosso parceiro aí, tá? Número 1. E sem contar que antes mesmo, né, da gente ter ele como parceiro, ele já fazia parte da nossa história e também do nosso dia a dia na clínica veterinária. E nós temos a linha aqui, tá? OAT, que, digamos assim, eu sou fã, sou suspeita para falar, sou dermato. Prefiro continuar sendo dermato, tá, amiga? Depois da... É mais fácil, né? É mais fácil. Mas se ela for pegar os casos dermato, ela não quer saber nunca. Meu Deus. Não. Espírito sem pelo. Alopecia X. Pelo Não, eu amor. passo. Não, anestesia, olha. Quando eu for fazer os casos de alopecia X, você já é minha anestesista, tá, gente? Aqui tá Com fechada certeza. essa parceria aqui agora. Parceria fechada no podcast. Fechada. E vai ser lá na clínica maravilhosa, VetLife. Lá no VetLife, outra Tá? parceria fechada aqui. Então, gente, essa linha aqui, só rapidinho, tem o shampoo, o spray hidratante, tá? E qual é o diferencial dela? A gente tem o extrato de aveia coloidal. Essa aveia, ela deixa uma suavidade muito grande na barreira cutânea, assim como uma ajuda na restauração da mesma. Então, só uma dica importante para os clínicos aí. Toda vez que você pegar um Spitz com piodermite recorrente e pegar um animal, tá, atópico, lembre-se sempre desse detalhe. Ao mesmo tempo que você trata,
você hidrata essa pele. Então, olha, ótimos produtos indicados aqui para vocês, tá bom? Peguem a dica da Dermato, hein? Exatamente. Aqui também tem a linha de ouvido, tá? Que é o limpeador de ouvido. Outro parceiro que a gente não pode deixar de falar Qual é quem amiga? cede os nossos looks maravilhosos, né? Sim. Tá toda bafônica hoje, né? Morena Olha quem rosa, terceiro piso do Shopping Boulevard. Só Exato. look Elas lindo, até né? Só combinaram look. A verde gente... com marrom, né? Tudo É, assim. todas uma todas paleta. Toda assim, babadeiras hoje. Só look lindo, a gente chega lá, é até difícil de escolher, né? É muito difícil, gente, é muito difícil. O nosso outro parceiro. É qual, gente? A clínica do nosso coração, tá? Vet A Life. clínica mais amada de De Belém. Suspeita até pra falar. É um É parceirão. a clínica mais tá? rosa, Mais É rosa. a clínica mais menininha, mais feminina de Belém. Isso mesmo, e lá tem estrutura legal pra você Eu já anestesiar. anestesiei lá semana Olha passada. só. Olha aí! Queridíssima, já Olha! está Estava lá Life. semana passada, anestesiando uma tutora, por sinal, pela segunda vez o mesmo paciente, que fez 2 cirurgias ortopédicas diferentes. Ah, foi com o Dr. Leonardo, né? Isso. Olha Muito que legal. muito Viu, legal. amiga? Então, ela já Uma clínica conhece, linda, gente. ó, Linda, Vet super, Life. né? Segura, o bloco cirúrgico, muito bom. Olha Ó, aí. Muito legal. Melhor referência, né, minha filha? Do anestesista. Olha aí, ó. Tu quer mais do que Quero ele? elogio melhor do que esse. Já fui lá várias vezes, viu? Você não sabe. Olha só, perfeito. E a nossa outra parceira, a queridíssima doutora Priscila Souza. Priscila, um beijo. Um beijo, Advogada Pri. previdenciária, que também apoia o nosso projeto desde o início, né? Apoia, e ela é maravilhosa. Mas eu não Maravilhosa. estou roubando a sua amiga, tá? E agora, Segunda parte, amiga. Nós vamos para a parte da Barbie. A parte, vamos para o confessionário. a A parte minha que segunda especialidade. a segunda especialidade Já dela, está. gente. A parte mais esperada aqui desse podcast, Ai, quando meu a pai. gente entra na parte pessoal da Barbie anestesista. Da onde que surgiu esse apelido Barbie anestesista, né? Será por quê? Por quê, amiga? Olha, é porque assim, eu sempre fui muito vaidosa. Muito mesmo. E eu sempre tive esse biotipo, né? Esse perfil ser magra. Usei por muitos anos um cabelo muito longo, muito louro. Então, meio que as pessoas associavam a essa imagem. Só que aí, ao longo dos anos, a gente vai evoluindo, né? Vai mudando, vai construindo uma nova imagem. E aí veio esse meu lado aí, mais vaidoso, mais preocupado com a imagem, porque quando a gente pensa, né, no nosso ambiente de trabalho, eu penso que o ambiente de trabalho, para mim, na minha opinião, é um lugar onde eu tenho que estar na minha melhor versão, né? Se eu me preocupo em me arrumar para ir para sair para uma balada, para ir para um date com meu marido, ou por que eu não vou me preocupar para estar bem e estar na minha melhor versão num ambiente em que eu passo a maior parte do meu dia, num ambiente onde eu tenho que transmitir confiança, Perfeito. credibilidade, Perfeito. sabe por quê? Aí eu vou falar uma frase que a gente escuta muito, que Nath Vossa fala: a gente tem que se vestir para onde a gente quer chegar, né? E se a gente está lá, já naquele lugar, a gente tem que permanecer. Então, Arrasou. Perfeito. a gente tem sim que se preocupar em construir uma imagem pessoal, né? Estar bem. Eu acho tão deselegante, eu acho tão desagradável a gente atender um tutor com aquela cara de anteontem, com aquela cara de sono, que parece que a gente está ali por Desleixada. pura obrigação. Eu acho que quando a gente está desarrumada, passa essa imagem de que você está ali trabalhando obrigada, que você levantou porque tinha que levantar, sabe? Mas quando você faz pelo menos o mínimo, né, ali, faz uma coisa, por mais que a pessoa não seja tão fã de maquiagem, Ajeita o cabelo. Ajeita o Passa cabelo. Um batonzinho o só. cabelo não tá legal hoje, eu vou prender. Passa essa imagem. Sabe por quê que eu falo isso? Outra coisa que
uma psicóloga fala, a gente, nos primeiros 30 segundos que a gente passa na frente de uma pessoa, é avaliado a nossa imagem. Então, a nossa imagem, ela fala antes da nossa boca. Se eu passo ali numa recepção de uma clínica, né, bem vestida, se eu passo ali com uma postura diferente, um cabelo arrumado, esse tutor, quando me encontrar dentro do consultório, ele vai conversar comigo de outra forma, ele vai me ouvir melhor, principalmente que a gente lida com tutores aí com perfis assim bem, né? Sim, sim. As Então, clínicas, inclusive, que você frequenta, são tutores, isso, né? Que tem um perfil de um perfil exigência social, maior né? e Uma social, exigência exato. diferente. Então, assim, se eu entro na recepção arrastando o chinelo, como é que eu vou encontrar esse tutor lá dentro do consultório e ele vai me respeitar? Como é que ele vai sentir a segurança em ti? Tu é o profissional que vai segurança. anestesiar o animal Como dele. é que ele vai acreditar no que eu No vou teu falar? trabalho, exato. Né? Então, a nossa imagem nos primeiros segundos ali, nos primeiros 15, 30 segundos, ela vai falar antes da nossa boca. Falou Isso mesmo. aí você pode ter certeza. É o que te vende. É. De cara, é o que te E vende. aí depois vem a tua técnica, experiência, o teu exato, conhecimento, exato. né? E eu acho, para falar a verdade, um desrespeito a gente chegar no nosso ambiente de trabalho de qualquer jeito. Chegar de short, Concordo. chegar de chinelo. Isso a gente deixa para usar em casa. Jaleco amarelo, Jaleco sujo. amassado. Então, a gente deixa esses hábitos, nem na nossa casa a gente não deve, né? Mas, enfim. E tem mais uma questão aí que a nossa classe, infelizmente, ainda é muito desvalorizada. Então, assim, como é que a gente quer uma valorização se nem a gente se valoriza? Porque uma pessoa que, assim, Exato. ela não se arruma para vender o serviço dela, ela não se valoriza. Exatamente. Como é que tu quer chegar a cobrar uma consulta, um valor mais alto pela tua técnica, pelo teu estudo, se tu não tá vendendo isso pro tutor? Exatamente. Então, assim, tudo isso, às vezes, não é só a questão da vaidade, é a questão realmente de você vender o seu serviço e valorizar o seu serviço. E valorizar. Se a gente comparar, por exemplo, eu vejo que na área de saúde, existe dentro da área de saúde, as profissionais que são extremamente preocupadas com a imagem, aí vem as dentistas, que trabalham com estética, as dermatos, elas são impecáveis. Enquanto que tem dentro da área de saúde outras que não estão nem aí com a sua própria imagem. E quem tu admira mais? Acho que se arrumam. As profissionais, quem é que chama mais atenção? As dermatologistas e as dentistas. Quem você arruma? Exato. Tu vai na desarrumada, você não vai. Além disso, ainda tem a questão do chamar a atenção. Do chamar a atenção. Nossa, a doutora, eu sei quem é a doutora Gláucia, ela se arruma, ela é linda, ela sabe. Fazem muito essa comparação. Entendeu? Muito mesmo. Aí, sabe o que mais engraçado? Porque ao mesmo tempo que as pessoas falam isso, aquela doutora elogiando, tem colegas dentro da nossa área, que falam, nossa, mas por que você tá tão arrumada? Então, assim... Pra que isso? Mas tem as haters, não tem? Pra que isso? Pra que Mas isso? continue arrumada, A gente tem mano. passado por alguns momentos. Mas assim. aí é aquela questão da deselegância, porque eu não viro para a pessoa que está desarrumada e pergunto, nossa, por que você está desarrumada? Mas ela se vira para mim e pergunta por que tudo aquilo. Então, eu não sei exatamente, mas assim, a nossa profissão, eu já estive dentro de consultório que o tutor olhando para ele, falou, nossa, muito novinha, não queria me dar nenhuma credibilidade. Aí tu imagina, eu chego de all-star dentro do consultório. E camiseta. Sim. Aí o que ele vai pegar ele vai entregar o animalzinho dele e vai sair correndo de lá. Exato. Então, assim, tem toda uma identidade visual, né? A gente tem, não é sobre estar com roupas caríssimas, de luxo. Não, é vestir, tá vestida adequada para aquele ambiente, né? Se eu me vestir infantilizada, eu chego lá no consultório para levar o paciente para cirurgia com uma blusa do ursinho puff, um all-star no meu pé, tu acha que uma ele vai... liguinha no cabelo? Não. Tu acha que esse tutor vai ter confiança em mim? Não. Ele não vai ter. Não vai. Né? Aí entra numa outra questão, que é a nossa
comunicação, a nossa fala, a cordialidade com eles, né? Então são coisas, né? São a soma de várias coisas. De várias coisas. Né? Não é sobre a gente falar só termo técnico que ele não vai entender nada. Mas quando o tutor procura a gente, ele já pesquisou em algum lugar. Então, alguma coisa ele já sabe. Ele vai entender. Então, a gente ser mais cordial, mostrar, né? Falar de forma técnica, mas de um técnico que ele entenda, né? Então, exatamente. E assim, ó, tá chegando o nosso tempo. A gente tem muita pergunta ainda para fazer, mas o tempo, a gente vai ter que gravar um próximo episódio. Nós vamos já até combinamos gravar com ela dentro da loja. Só sobre vaidade. Dicas de arrumar. Dica de arrumar, porque esse aqui, mano, é assunto rende muito. Mas amiga, você pode falar assim pra gente, porque o pessoal fica fã para finalizar, né, com essa pergunta de ti. Falou, caraca, essa Gláucia, ela ostenta muito. É muita maquiagem, é muito perfume chique. Inclusive, gente, ela tá aqui só de Chanel, tá? Perfume, maquiagem, Prada tudo. e Chanel, Prada e Chanel. Ela é do babado. Resultado de muito trabalho, viu? Resultado de muito trabalho, mas tá colhendo e vale a pena. Noites e noites aí. E sabe o que é mais interessante? É justamente isso. Ela tem o perfil dela pessoal, ela posta lá, o pessoal adora ver, os né, looks amiga? maravilhosos. Então, assim, amiga, a gente sabe, entendeu? Não só eu, como todos os veterinários, você tem um excelente bom gosto. Nessa questão dos teus produtos, das tuas escolhas, o pessoal fica lá. Tá todo mundo perguntando quando é que você vai fazer um bazar. É verdade. Bazar da Gláucia. Uma vez ela colocou lá no Instagram, eu falei, mulher, como é que tu não me fala? Eu tinha interesse em algumas peças. Pode me avisar quando tiver. Gente, porque isso é peça maravilhosa, tá? Bolsa, bijuteria. Bijuteria não, joia, tá? Joia também. Então, amiga, como é que funciona isso, assim, na sua cabecinha? É uma coisa que você gosta muito, né? Desse lado. Você trabalha e fala assim, eu compro isso aqui, eu honro isso aqui, porque eu gosto disso aqui. Larissa, eu vim de uma realidade muito simples. Para não dizer péssima. Uma realidade, assim, financeira bem difícil. Então, eu sempre coloquei na minha cabeça que eu ia estudar e que eu sempre tive uma visão muito longe, assim, do que eu queria. Sabe? Perfeito. E eu olhava aquela linha, um dia eu vou ter aquela bolsa. Não com inveja, mas eu olhava, né, aquilo que eu queria conquistar Um aquilo. sucesso teu, entendeu? Então, assim, um dia eu já precisei passar talco no lugar de um pó. Mas hoje, né, pelo meu trabalho, por ter conquistado tudo que eu conquistei, eu posso me dar o luxo de comprar, de me arrumar, de me vestir do jeito que um dia eu sempre quis, né? E tem gente que vê isso como futilidade. Eu não vejo isso. Me preocupar comigo, me cuidar, né? Estar bem para o meu marido, para minha família, no meu ambiente de trabalho, isso para mim não é futilidade. Para mim, se abandonar, não se preocupar, não se priorizar, a gente tem que se priorizar. E mulher precisa, né? Mulher se precisa. olhar, se amar e ir atrás das nossas conquistas, sim. né? E é tão legal isso, sabe? Hoje, eu compartilho, eu tenho muitas amigas que gostam, que falam, Gláucia, eu acho tão legal, eu sento para assistir as tuas maquiagens, eu acho a tua disposição de se arrumar para ir trabalhar, fazer toda essa maquiagem. Aí eu falo, tem dias que eu não estou disposta? Tem, mas eu faço do mesmo jeito. Tem dia que não tem tempo, mas eu dou um jeito de acordar mais cedo, por mais que eu tenha deitado moída. Hoje foi um dia que eu não almocei, mas nem por isso eu tô aqui com cara de acabada, né? Ninguém disse. Tá pelo pleníssima contrário, aqui, gente. Tá a Barbie da anestesia, tá? Gláucia, isso é importantíssimo. A gente... Gente, esse momento aqui foi Os único, telespectadores estão sorrindo aqui no fundo. A gente tem que... Isso aí, particularmente, eu quero te dar os parabéns. Obrigada. Porque a gente sabe que isso é muito carente na nossa profissão. Eu acho que a gente, como mulher, a gente não pode esquecer da gente. Não. Sabe? A gente tem que se olhar e se sentir bem. Toda vez que eu me olho, que eu me arrumo, que eu me olho no espelho, eu digo assim, olha que legal. Eu consigo me olhar e me achar bonita. Mas você é amiga. E eu acho... muito obrigada. Mas eu acho que isso é bom pra gente. Isso alimenta a nossa alma.
É muito Isso é verdade. E importante. quando a gente está bem, tudo flui melhor. Tudo, a gente tudo. trata melhor as pessoas. Você exala a sua felicidade, energia a também, sua né? energia. Então, assim, você tá de parabéns. Continue por esse Muito caminho, obrigada. se cuidando. Mulherada, se cuidem. Pessoal da veterinária, vamos passar uma outra imagem, uma imagem de autoconfiança, né? Isso é verdade. Vender a nossa imagem de uma forma que a gente se valorize. Até porque tá Exatamente. subindo cada vez mais a medicina veterinária, É, né? né? E a gente Então, precisa se assim, destacar, né? tem muito, né? Tem muitos profissionais, a gente precisa ser um diferente, né? Claro, Precisa isso é estar verdade. diferente ali. Claro. E é isso aí. Então, infelizmente, pessoal, chegamos no final. muito assunto. É Muito muito assunto. assunto. Vai ter o próximo capítulo desse assunto de blogueira, tá? Vai ter. E aí, no caso, gostaríamos de te agradecer, tá, amiga? Muito. Se eu já era fã, me tornei mais fã ainda da Gláucia. Obrigada Também sou por fã ter de aceitado o vocês, nosso de tudo da... eu sou a mais chique de Belém, né? A gente é muito fã. Então, assim, eu tenho um carinho imenso por ela. E o que eu gosto nela é que ela é... O que, gente? Combina com a gente? Ela é autêntica, tá? Tanto como profissional, como mulher, como esposa, como mãe. Então, assim, ela é uma pessoa bem autêntica. Eu gosto disso. Eu até falei pra ela, eu adoro ver o esposo dela brincando com a mãe dela. Ela mostra realmente o que ela é. E isso é legal, você trazer seu coração, você trazer essa imagem, trazer para aqui para o profissional, mostrar, olha quanta coisa técnica ela tem. Então, a gente está honrado por ter você aqui no nosso podcast Muito. Virando o Bicho, tá bem aqui. Eu que agradeço. Vai acabar agora o episódio, mas vamos fazer um próximo capítulo. E é Porque é isso, muito pessoal. assunto. É muito assunto. É. Se deixar, a gente não para de falar, de interrogar Exato. ela. Eu que agradeço o convite de vocês. Foi ótimo aqui, fluiu da melhor forma. Eu vim pra cá não sabia nem o que eu ia falar, e fluiu da melhor forma. E assim, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, né, no meu perfil profissional, ali vê o Aneste, lá eu posto a minha rotina, então os tutores podem ver A gente vai colocar o @. que a anestesia não é o terror que todo mundo pensa, né, que as coisas também... Desmistificar um pouco, né? Esse Desmistificar, medo da anestesia. né? Esse perfil, ele é voltado mais para profissional da área que quer aprender, mas o tutor também vê muita cena ali de cirurgia, de recuperação, de pós-operatório, que isso, querendo ou não, né, dá um certo alívio para eles. Então, Com certeza. isso é legal. Ai, que bom ter você aqui. Então, gente, esse aqui é mais um episódio do quadro. Qual é? Virando o Bicho. Obrigada, pessoal. Obrigada. Até mais. Beijo.